eu me chamo William e hoje eu vou estar falando aqui no canal sobre o possível futuro da Marvel nos cinemas. Para poder falar sobre isso, primeiro eu preciso recapitular o que aconteceu no final de Guerra Infinita, já que depois do estalar de dedos do Thanos, poucos heróis continuaram vivos, entre eles Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra, Máquina de Combate, Nebulosa e Rocket Raccoon, além dos citados no filme Gavião Arqueiro e Homem-Formiga, que estavam em prisão domiciliar. Na cena pós-créditos, nós vemos o logo da Capitã Marvel e nós já sabemos que ela tem um filme agendado para março de 2019 e que Homem-Formiga e a Vespa estreia agora em julho de 2018. É o próximo filme da Marvel aí para os cinemas. Portanto, nós já podemos contar com essas duas heroínas também para um próximo Vingadores 4. Nós temos algumas informações dadas pelos diretores Joe e Anthony Russo, como por exemplo, que o título de Vingadores 4 seria um tanto assustador, em que seria um spoiler do final de Guerra Infinita. E também que a Gamorra, apesar de ter caído de um penhasco e ter morrido no filme, teve a sua alma presa à Joia da Alma. Próximos filmes que virão após Vingadores 4, entre eles Doutor Estranho 2, Pantera Negra 2, Homem de Ferro 2, Guardiões da Galáxia Volume 3 e um filme solo da Viúva Negra. Todas as informações dadas até agora são verdadeiras, elas são vistas em Guerra Infinita ou ditas pelos diretores, porém agora eu vou entrar em um roteiro vazado, postado no 4chan e no Reddit, para quem não conhece. São sites, fóruns, onde as pessoas postam teorias ou possíveis roteiros vazados, onde elas não precisam se identificar. E o que dá credibilidade a esse roteiro é que as pessoas que postou o roteiro é a mesma que postou o roteiro vazado de Guerra Infinita e que acertou detalhes como a volta do Caveira Vermelha ou a morte da Gamorra através de um sacrifício. Obviamente, ele também errou algumas coisas porque a Marvel coloca cenas falsas dentro dos seus roteiros também para driblar essas pessoas que têm acesso ao roteiro e que acabam postando em sites como esse. A primeira informação que esse roteiro dá é que o Homem de Ferro reuniria os Vingadores e decidiria criar a sua própria manopla do infinito. E aí, já especulando sobre isso, como ele poderia chegar a fazer uma própria manopla do infinito? Bom, ele conta com a tecnologia Stark, ele pode pedir ajuda com a Shuri, com a tecnologia de Wakanda, e se no estalar de dedos do Thanos, o anão que morava na estrela onde o Thor cria o martelo dele, não morreu, não desapareceu, ele ainda está lá, e lá ele tem um molde da manopla feita por Thanos, e ela pode ser reutilizada para criar uma nova manopla. A informação que esse roteiro nos dá é de que o Homem-Formiga se juntaria aos Vingadores, e junto com eles viajaria através do tempo e espaço pelo reino quântico, que provavelmente será já inserido em Homem-Formiga e a Vespa, e ele tentaria mudar a linha do tempo, pegando as joias do infinito antes delas chegarem ao Thanos. O Thanos então descobriria o plano dos Vingadores e se prepararia para detê-los. Enfrentaria então Capitão América e Thor, porém, devido às mudanças na linha temporal, o Mjolnir, o martelo antigo do Thor que foi destruído pela Hela, teria sido reconstruído, estaria ainda inteiro, e seria empunhado pelo Capitão América, que então se tornaria digno de usá-lo. Porém, isso resultaria na morte do Capitão América para que os outros pudessem fugir. E isso também acontece nos quadrinhos. Em determinado momento da história, o Capitão América se torna digno e empunha o Mjolnir e utiliza os seus poderes. O Gavião Arqueiro seria uma peça importante na história. Ele protegeria a manopla inacabada do Tony Stark. O Thor juntaria um exército para enfrentar o Thanos, e nesse exército ele contaria com a ajuda da Capitã Marvel. Banner e Hulk se fundiriam, se tornando então o Dr. Hulk, e seria o único personagem capaz de utilizar a manopla do infinito criada por Tony Stark, provavelmente porque ele é o único personagem que tem o braço do tamanho do Thanos. Se essa manopla for mesmo criada usando o molde do anão, só mesmo Hulk poderia utilizá-la. Mas o roteiro diz que ao utilizar a manopla ele perderia o braço no processo. É importante lembrar
que após Guerra Infinita as pessoas ficaram achando que o Hulk estava com medo do Thanos, por isso ele não quis mais aparecer durante toda a história. Porém, os diretores disseram que na verdade o Hulk tem problemas com o Bruce Banner e por isso ele não queria voltar, ele não estava muito afim de ajudar ali naquele momento. Graças a esses problemas, então, é bem possível que, se o roteiro estiver certo, a relação entre Bruce Banner e Hulk também seja trabalhada durante esse filme. E os Guardiões da Galáxia nunca teriam se conhecido, ou teriam se conhecido em outras circunstâncias, porque quando eles se conhecem, o motivo é que a Gamorra vem atrás da Joia do Poder, que está com o Peter Quill, e é aí que todos os personagens aparecem, e aí passam a se conhecer e formar o grupo conhecido como Guardiões da Galáxia. No caso dos Vingadores terem voltado no tempo e terem conseguido essa joia antes de chegar até o Peter Quill, os Guardiões da Galáxia jamais teriam se juntado. Essa é uma informação que eu realmente não acredito que aconteça, já que eu não acredito que a Marvel anularia 2 filmes de grande sucesso como Guardiões da Galáxia Volume 1 e Volume 2, mudando a linha temporal do universo, fazendo com que eles tivessem que novamente se conhecer, né? Tendo que inventar uma nova desculpa para a junção dos Guardiões da Galáxia, sendo que isso já foi apresentado. Lógico que isso pode ser resolvido facilmente, contando um começo bem rápido, no começo de Guardiões da Galáxia Volume 3, mas ainda assim é chato você pensar que 2 filmes que você foi até o cinema e assistiu foram anulados de uma linha temporal. Então eu realmente acredito que eles não vão fazer isso e torço para que isso não aconteça. A Joia do Poder não precisa ter sido pega antes de chegar até as mãos dos Guardiões da Galáxia. Ela só precisa não chegar até o Thanos. Então os Vingadores podem aparecer e conseguir pegar essa joia antes que elas cheguem até o Thanos, voltando inclusive em um dos filmes dos Guardiões da Galáxia e conseguindo essa joia. O Doutor Estranho terá uma cena feita com um personagem grande feito em CGI. Dentro do universo Marvel, poucos são os personagens feitos em CGI. Entre eles a gente tem Rocket Raccoon, Groot, Hulk, Thanos e de Guerra Infinita acho que são só esses. Porém grandes, só o Thanos e o Hulk, mas não necessariamente precisa ser um personagem que tinha em Guerra Infinita. Pode ser, por exemplo, o Dormammu, por algum motivo. Eles podem, por exemplo, voltar ao filme do Doutor Estranho, viajando na linha temporal, e chegar nele no momento em que ele está ali barganhando com o Dormammu. Ou pode ser uma cena pós-créditos ou uma cena do próprio filme, já dando um começo para o Doutor Estranho Volume 2. O título seria A Manopla do Infinito, e que apenas 2 Vingadores originais sobreviveriam ao filme. O Capitão América, já dentro do roteiro, é dito como morto. Eu acredito que o Gavião Arqueiro não sobreviva a isso. E a gente sabe que a Viúva Negra já tem um filme aí programado, um filme solo dela. Então sobrariam Hulk, Homem de Ferro e Thor. Desses 3, apenas um sobreviveria ao filme. Acredito que a Marvel tire o Robert Downey Jr. da franquia nesse momento, já que ele é o começo das histórias da Marvel e a personalidade que ele deu pro Tony Stark é algo marcante que é muito arriscado de se abrir mão nesse momento de transição entre os primeiros heróis e os futuros heróis. E o Thor e o Hulk são, entre aspas, mais fáceis de substituir, já que você tem a Mulher Hulk, por exemplo, ou o Hulk vermelho, e nas histórias do Thor você tem outros personagens se tornando o Thor para que possam substituir esse personagem durante um tempo, já que apenas 2 personagens, de acordo com o roteiro, sobreviveriam. A linha temporal da Marvel, você pode trazer inclusive personagens de volta que já não fazem mais parte da franquia ou que estão meio de lado, que morreram durante Guerra Infinita, enfim. Você pode trazer o Caveira Vermelha, o Mercúrio, se você impedir a morte dele. Talvez o Loki e o Randall ainda estivessem vivos, já que o Loki não estando com a Joia do Espaço, talvez o Thanos não tivesse destruído a nave. Você pode trazer o Visão de volta, já que a Shuri mapeou ali o cérebro dele, enfim, ela talvez possa reconstruir o Visão,
criando uma espécie de visão 2.0. Depois de ler esse roteiro, a primeira pergunta que me veio à cabeça foi: se ele for verdadeiro, como os Vingadores conseguiriam a Joia da Alma? Já que para você conseguir a Joia da Alma, você precisa sacrificar uma alma, e não pode ser qualquer alma, tem que ser a alma daquilo que você mais ama. No caso, entre os Vingadores, acho que existiriam várias formas de se fazer isso, porém, a relação mais próxima e mais possível é a da Viúva Negra e do Hulk. Então, será que o Hulk vai se auto-sacrificar aí para que os Vingadores consigam a Joia da Alma? O canal é novo, esse foi o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado e deixe aí nos comentários a sua teoria sobre a Joia da Alma.